Então, vamos lá, pessoal, continuando aí na nossa aula de hoje. Peguem lá a apostila de Geografia, página 28. Abram lá na apostila de Geografia, página 28. Nós iremos fazer até a página 32. Então, nós começamos na aula passada a falar sobre a regionalização, lembram? Que foi, de acordo com o IBGE, né, o nosso país, o Brasil, foi dividido em regiões. E aí nós vimos que foram 5 regiões. E quais foram? Que foi a região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E hoje, então, nós vamos estar falando sobre isso e vamos ver os estados que formam cada região. Então, é muito importante saber sobre isso. Então, vamos lá? Página 28. Tem aí uma parte que a gente fez, né, na última aula de geografia. E aí a gente vai para a parte mais para baixo. Aqui, geografia na prática. Então, vamos lá? O mapa que você estudou na página 24, então nós vimos um mapa lá na página 24. A professora vai voltar, né, para vocês visualizarem e lembrarem. Então, aqui, ó. Esse mapa, tá? Que nós vimos. Lembra que vocês pintaram, então, de acordo com a região. Então, de acordo com esse mapa. Vamos voltar. Representa a atual divisão regional do Brasil, elaborada pelo IBGE na década de 1970 e adaptada em 1990, de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Então, nós temos lá o que é uma Constituição. Aí vocês têm uma setinha aqui indicando para o lado. Então, é o conjunto de leis fundamentais que organiza e rege o funcionamento de um país. Então, isso é uma Constituição, é esse conjunto de leis que rege, né, que organiza e rege todo o funcionamento de um país. E aí vocês têm aqui a capa, né, do livro Constituição, e aí está escrito República Federativa do Brasil, e a data, aqui vocês quase não vai, tá bem pequenininho, mas a data é essa daqui, ó, quando foi feita a última Constituição, foram feitas as novas leis, que é de 1988. Os mapas do material de apoio representam outras regionalizações feitas pelo IBGE nas décadas de 1940, 1950 e 1960. Compare-os e, com base neles, resolva as atividades propostas a seguir. Então, vocês vão lá no material de apoio e vocês vão pegar o mapa da década, né, dos anos de 1940, 1950 e 1960. Deixa a professora ver aqui. Então, quais são esses mapas, tá? Para mim, só mostrar para vocês. Então, vocês têm lá, ó. Geografia no material de apoio, né? Então, tá lá. Página 28. É esse daqui, pessoal, ó. Deixa a professora voltar aqui para mostrar para vocês. Então, vocês vão pegar esse daqui, ó. Tá? Lá no material de apoio, vocês podem destacar e aí vocês vão observar, ok? Então, os mapas de 1940, 1950 e 1960, tá? A professora já vai destacar aqui dela. Aí, quem quiser já pode destacar aí também para acompanhar a aula. Não tem problema se não conseguir fazer junto aí com a professora já de imediato. Pausem o vídeo, ok? Então, tá lá. Primeira pergunta. O que as cores dos mapas representam? Então, de todos os 3 mapas, eu tenho lá da década de 1940, 1950 e 1960. O que essas cores representam? Elas representam o agrupamento das unidades federativas por regiões. Então, vocês estão vendo aí que está feito cores por regiões. Então, é esse agrupamento, então representa o agrupamento, né,
esse conjunto de unidades federativas por regiões. É isso que representa as cores aí no mapa, ok? A professora vai voltar lá na página. Então, vocês vão escrever isso aqui no exercício 1. Então, representa o agrupamento, a união das unidades, né, o conjunto das unidades federativas por regiões. E aí vocês vão ver aí que interessante, né? Lá em 1940, ó, tem região norte, nordeste, centro, oeste e sul. Os nomes eram diferentes. Já em 1950, norte, nordeste, centro-oeste, leste e sul. E em 1960, norte, nordeste, centro-oeste, leste e sul. Então, eram nomes diferentes dos nomes atuais das nossas regiões aí, né? Houve aí mudanças. Então, vamos lá, exercício 2. Comparando os mapas, é possível concluir que o território brasileiro passou por mudanças ao longo do tempo, por isso houve a necessidade de elaborar novas formas de regionalizar o país, ou não houve mudanças na divisão do território brasileiro, e entre as décadas de 1940 e 60, as 5 regiões permaneceram com as mesmas unidades federativas. Então, não, né? A gente viu aí muita mudança, tanto nos nomes como no agrupamento das unidades federativas. Podem observar aí que houve várias trocas aí, um estado pertencia a uma região, depois começou a pertencer a outra. Então, vocês vão assinalar o primeiro quadrinho aí, o território brasileiro passou por mudanças ao longo do tempo. Por isso, houve a necessidade de elaborar novas formas de regionalizar o país. Exercício 3. Escreva o nome da região brasileira onde se localizava o Distrito Federal. Então, vamos lá. Nós sabemos que o Distrito Federal, ele está localizado onde, pessoal? Ele estava localizado no estado de Goiás. Então, na década de 1940. Então, 1940, vamos lá. Olhem lá, 1940. Onde estava localizado o Distrito Federal? Que região? Vamos procurar lá, o Distrito Federal. Olha que interessante, pessoal. Hoje ele se encontra em Goiás. Olha lá no mapa de 1940, aonde ele estava localizado. Tem um tracinho lá no Rio de Janeiro, né? Porque antigamente era o Rio de Janeiro que era a nossa capital, né? Não era Brasília, ainda não tinha sido construída a cidade de Brasília, porque Brasília foi uma cidade planejada, né, para ser a capital. Então era no Rio de Janeiro. E que cor que está Rio de Janeiro? É meio que marronzinho, então é região sul. Então vocês vão escrever aí, na década de 1940, região sul. O Distrito Federal estava localizado na região sul. Letra B. Em 1950, olha lá. Ele continua lá no Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro já não estava mais na região sul. Olha lá a região, região leste. Olha já aí a mudança, né? Não mudou o estado, mas mudou a região. Então, região leste, na letra B. E na letra C, 1960, continuou também. O Distrito Federal foi para Goiás. Aí sim foi para Goiás, que foi o ano que foi construído Brasília, né? Especialmente para ser a nossa capital. Então, ele já estava localizado lá em Goiás. Olha lá em Goiás, está lá DF. Então, já começou a fazer parte, né, em 1960, da região Centro-Oeste, o qual se localiza até hoje, atualmente, na região Centro-Oeste e no estado de Goiás, né? Então, podem colocar aí, região Centro-Oeste, na letra C. Exercício 4. Com base nas regionalizações elaboradas pelo IBGE de 1940 a 1970, marque V nas alternativas verdadeiras e F nas falsas. Entre as décadas de 1940 e 1960, Minas Gerais deixou de fazer parte da região centro para integrar a região leste. Vamos olhar lá Minas Gerais? Então, olha lá, no início
pertencia à região centro e depois foi para a região leste. Então, é verdade. Então, coloquem aí V. Segundo quadrinho. Desde a década de 1950 até os dias atuais, as unidades federativas de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul fazem parte da região sul. Olha lá, esses 3 estados sempre fez parte da região sul? Não, então é falso. Então, coloquem aí, falso. Próximo quadrinho. Todas as regionalizações elaboradas pelo IBGE apresentaram 5 grandes regiões. Então, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Leste e Sul. Então, sempre apresentou 5 grandes regiões. Essas daí, necessariamente essas, não mudou nada? Falso, né? Teve mudanças aí, então também é falso. E o último, ao longo das décadas, foram criadas novas unidades federativas, alterando a forma de regionalizar o território brasileiro. Verdadeiro, né? E aí mudou, então, essa concepção para fazer essa divisão. E aqui, pessoal, página 30, vocês vão recortar aqui do ladinho, tá? Olha aqui, ó. Tá? A tesourinha marcando e vocês têm aqui, tá? 5 mapas do Brasil e cada mapa tá em destaque. Essas cores em destaque são as regiões, certo? Então, vocês vão recortar, deixa prontinho e aí, quando tiver prontinho, vocês vão colar aqui. Então, olha só, a professora vai falando, mas vocês não precisam fazer nada com pressa, tá? Pausem o vídeo para vocês fazerem aí. No primeiro quadrinho, então, tá lá, 7 unidades federativas. Então, essas unidades federativas elas formam essa região. Que região será? Olha só, Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima e Rondônia e Tocantins. Isso, então, esses estados fazem parte da região norte. Então, vocês vão procurar, ó, o mapinha da região norte, que é esse daqui, ó. Esse, que está aqui de verde, vários tons de verde, né? Porque a maior parte é a floresta amazônica. Então, vocês vão pegar esse mapa e vocês vão colar no primeiro quadrinho, que é aqui, certo? Então, vocês vão colar aí. Depois, está escrito a área, né? Está lá 3.853.676 quilômetros quadrados. Quantos municípios tem a região norte? 450 municípios. A população urbana, né? As pessoas que vivem na cidade, 11.664.509 habitantes. E na rural, né? Que são sítios, fazendas, 4.199.945 habitantes. E a população total, juntando a população da cidade e das fazendas, dos sítios, soma aí tudo, 15.864.454 habitantes. Então, essa é a nossa região norte, certo? Segundo quadrinho, nós temos lá 4 unidades federativas. Nós temos o Distrito Federal, que está dentro do estado de Goiás, que aí já está Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Quem sabe? Isso mesmo. Então, esses estados, essas unidades federativas, formam a região Centro-Oeste. Então, vocês vão pegar o primeiro mapa aqui, ó, esse de amarelo, todo amarelo, que aqui está o Mato Grosso do Sul e Goiás. E aí o Distrito Federal está dentro do estado de Goiás. Então, vocês vão colar aqui. E aí vocês têm lá a área, né, 16 milhões, né, e 64 mil. Depois, número de municípios, 467, então já tem mais municípios do que a região norte. E aí vocês têm aí a tabela da população urbana, população rural e o total de habitantes, certo? Terceiro quadrinho, nós temos 9 unidades federativas. Nós temos lá Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Então, quem sabe,
essas unidades federativas fazem parte, formam que região? Isso mesmo, vai ser esse mapa aqui, ó, que a professora está passando a setinha. É a região Nordeste. Então, vocês vão pegar esse mapa aqui e vão colar aqui. Então, olha só quantos municípios a região Nordeste tem. 1.794 municípios, que são cidades. E a população total, 53.081.950 habitantes. Então, né, bastante municípios. Próximo quadro, 4 unidades federativas: Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Quem sabe? Quem sabe? Isso mesmo. Então, esses 4 estados, eles formam a região Sudeste, que é essa daqui, rosinha, ó. É a região Sudeste. Então, vocês vão pegar esse mapa e vai colar aqui, certo? E olha só, pessoal, quantos municípios? 1.668. Então, vocês perceberam que tem bastante municípios, né? Bastante cidades, mas ainda não chega ao número da região Nordeste. Mas olha os habitantes, a população total, 80.664.410 habitantes. Então, esse é o total de habitantes. E por último, as 3 unidades federativas aí, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que formam a região Sul, que é a nossa região, que vai ser esse mapa aqui, ó, tá? Esse mapa aqui, a região Sul. E aí vocês vão colar lá no último quadrinho. Então, olha o número de municípios, 1.191. E para quem não sabe aí, ó, uma curiosidade, só no estado do Paraná, que é o estado que nós estamos localizados, né, a nossa unidade federativa, existem 399 municípios, 399 cidades. E olha aqui, pessoal, o total de população, de habitantes da região sul, 27.386.891 habitantes. Então, primeiro quadrinho, região norte. Segundo quadrinho, região centro-oeste. Terceiro quadro, região nordeste. O quarto quadro, região sudeste. E por último, região sul. E agora a gente então vai responder baseado em todas essas informações. Então, com base nos dados geográficos da atividade anterior, né, que nós acabamos de ver aí esse quadro, assinale a alternativa correta. Qual é a região mais extensa, ela é maior em território do Brasil? É a região norte. Então, assinalem aí, região norte. Letra B. Região brasileira com menor número de unidades federativas. É a região sul. É só vocês olharem aí o número de municípios, né? Municípios não, perdão, o número de estados. Aí vocês vão falar, mas a região centro-oeste também tem 3. Só que ele conta com o Distrito Federal. Então, são 3 estados mais o Distrito Federal. Então, na verdade, o que apresenta menor número de unidades federativas vai ser a região sul, ok? Letra C. Região brasileira com maior número de municípios. Região Nordeste, que nós vimos lá, né? Que apresenta 1.700, né? 1.794 municípios. Então, é a região Nordeste. E letra D, a região brasileira em que a maior parte da população vive na área urbana. É a região Sudeste. Então, vocês podem olhar lá, a população, região urbana vai ser a maior, tá? Vai ser da região Sudeste. E aqui vocês têm um gráfico. E vocês irão montar este gráfico. Então, tá assim, ó. Ainda com base na análise dos dados da atividade 1, complete o gráfico a seguir. Então, nós temos lá, vocês vão fazer de acordo com a legenda. Então, perdão, pessoal. Vocês vão ver lá, é região norte, verde, sudeste é esse rosa, sul vai ser um lilás, roxinho, nordeste um laranja e centro-oeste amarelo. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão registrar os habitantes. Então, por exemplo, região norte. Vamos começar com a região norte.
A região norte, o total de habitantes está lá, 15 milhões, né? Região norte. Está lá, 15 milhões, 864 mil. Então, você já sabe que é quase 16 milhões. Então, aí vocês vão pintar, vocês vão subir aqui. Podem até pintar de 2 em 2, pessoal, tá? Por exemplo, ó, eu sei, o 15 tá aqui. Então, 800 é quase 16, né, na verdade. Então, eu vou pintar bem um pontinho para cima, ó. Se aqui deu 15, um pontinho para cima dá 16. Então, é praticamente quase 16. Aí, vocês vão subir aqui, até num pontinho. Aí, vocês podem pintar assim, ó, fazer de 2 em 2, fazer colunas. Aí, você vai pintar de verde, que é a região norte. Depois, deixa um espaço, tá? Não deixa tudo grudado. Pula 1 ou 2 quadrinhos. Pode ser 2 que vai ter espaço, tá? Porque só são 5 regiões. Aí vocês vão lá para a região sudeste. Vai lá na região sudeste da página anterior e vocês vão ver que o total de população é 80 milhões. Então, a região sudeste eu vou subir muito, 80 milhões. Então, vai ser aqui no 80. Tá lá, 80 milhões, 364. Então, pode chegar nos 80 milhões. Aí vocês vão subir até lá em cima, puxa de 2 em 2, desce a coluna e vai pintar da cor da região sudeste, tá? E assim por diante, região nordeste. Mas para formar esse gráfico, vocês precisam olhar a página anterior, tá? Que é o total de habitantes. Então, vocês vão olhar lá a população total. E aí vocês vão fazer. Não esqueçam, sempre junta de 2 em 2 para ficar uma coluna mais grossa, tá? Para não ficar tão fina. E aí vocês vão montar esse gráfico, certo? E na página 32, então, que região brasileira apresenta maior número de habitantes? Então, é a região sudeste que apresenta o maior número de habitantes. E que região apresenta a menor população? A região norte. Então, na letra A, região sudeste, e na letra B, região norte. E aqui, escreva por extenso quantos habitantes há na região onde você vive. Quantos habitantes há na região que você vive. Então, você vai lá no gráfico, lá no nosso quadro da página 30, a nossa região é região sul. Olha lá a região sul, população total. Então, tá falando quantos habitantes há na região onde você vive. A população total é 27 milhões 386.891 habitantes. Então, vocês vão escrever esse número por extenso. 27 milhões 386.891 habitantes. E aí vocês vão escrever por extenso, ok? E aí vocês vão fazer só até aí. Aqui não precisa fazer, pessoal, tá? Porque a gente está fazendo praticamente esses resumos no nosso dia a dia, nas nossas aulas, nas atividades avaliativas, então não tem necessidade de fazer, tá? Como estamos em casa, não tem necessidade de fazer esse exercício aqui, ok? Então, pessoal, presta aí bastante atenção na hora de montar aí as regiões, tá? Então, presta bastante atenção, certo? E aí, para finalizar a nossa aula de hoje, nós temos aí a tarefa no caderno. Então, a professora escreveu lá, fazer a tabuada do 8, escrevendo os resultados por extenso. Pessoal, presta bastante atenção. Tem muita gente que monta a tabuada bonitinho, só que esquece que é para escrever por extenso. Escrever por extenso é escrever o nome do número. Então, vocês vão colocar lá. Não precisa colocar o 8 vezes 0, não tem necessidade. Começa do 1. Coloca lá, 8 vezes 1 é igual a 8. Escreve 8 no resultado. Aí monta, 8 vezes 2 é igual a 16. Escreve 16. Ah, professora, mas se eu colocar o número e escrever o nome, tem problema? Não, não tem. Mas é para escrever por extenso, tá? Só não pode colocar só o número como resultado. Coloquem por extenso, escreva por extenso os resultados da tabuada do 8. Só a tabuada do 8, certo? E depois vocês têm lá de história, que está perguntando
E essa pergunta aqui de história, nós vimos lá na apostila fina, na aula de segunda-feira, tá? Então, vocês vão pesquisar lá na apostila História do Paraná. Como sobreviviam os indígenas antes da chegada dos europeus? Nós falamos bastante como que eles viviam. E aí vocês vão responder. Mas lembrando, apostila História do Paraná. Certo, pessoal? Beijos para vocês e até amanhã na nossa próxima aula.